Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o médico cardiologista Roberto Calil Filho. Roberto Calil tem 65 anos e é o presidente do Conselho Diretor do INCOR, que é o Instituto do Coração, diretor-geral de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e professor titular de Cardiologia da USP. Dr. Calil, muito obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço. Prazer estar aqui. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 21 de setembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Dr. Calil, o senhor é conhecido como médico dos poderosos. Ao longo da sua vida, de quantos presidentes da República o senhor chegou a tratar? Alguns. Atualmente o senhor continua conhecido, como médico do presidente Lula. O senhor continua cuidando da saúde do presidente? Sim, há muitos anos, eu cuido da saúde do presidente Lula. E creio que isso daí seja não apenas uma curiosidade, mas uma informação pública relevante. Como é que está a saúde do presidente Lula agora no seu terceiro mandato? Então, o presidente sempre, quando ele faz a avaliação clínica, ele sempre faz questão de deixar claro e público o estado de saúde dele, dos problemas que ele já teve na vida, Mas atualmente a saúde dele é muito boa. Uhum. Ele é uma pessoa saudável, faz exercício principalmente, que o elixir da vida é o exercício. Uhum. E o presidente sempre fez exercício, nunca deixou de fazer exercício. Olha. Então, sua pergunta é uma saúde, ele é uma pessoa normal, extremamente saudável. Uhum. Ele, inclusive, recentemente, de quando em quando, ele publica nas suas redes sociais um pouco da rotina de exercício dele, Então, isso daí é uma realidade, não é só para rede social mesmo. Não, é realidade. Tá. Isso, na verdade, é uma característica do presidente. A vida inteira ele fez exercício, todos os dias. Isso daí, assim, o senhor falou assim, ele sempre fez exercício, isso daí é o ideal. Como médico, como é que seria uma rotina ideal para as pessoas que estão vendo a gente, pensando na longevidade? Bom, qualquer pessoa, qualquer um de nós tem que caminhar para a prevenção de doença cardiovascular, que é o infarto e o acidente vascular cerebral, caminhar 30 minutos por dia. Caminhar não é correr, não, é caminhar. Esse é o ideal para todo ser humano. 30 minutos por dia. Caminhada. Tá. Você reduz o impacto de muitas doenças. O exercício, aliás, ele diminui a incidência de uma tragédia, de um infarto, de um acidente vascular cerebral, por exemplo, que é o derrame cerebral, dentre outras doenças. Tá. Isso só com a caminhada? Caminhada. Maravilha. E uma dúvida agora, O Brasil recentemente teve esses problemas dessas fumaças, uma série de queimadas e a qualidade do ar acabou decaindo. São Paulo, inclusive, chegou a ser considerada na semana que se passou a metrópole com a pior qualidade de ar no mundo. Essa fumaça prejudica de alguma forma? Como que ela prejudica as pessoas? Prejudica de várias maneiras. Primeiro, ela age diretamente, esse efeito nocivo, no aparelho respiratório. Nas vias respiratórias, garganta, pulmões. Quem tem problema pulmonar, por exemplo, obviamente vai sofrer mais com isso. E atrapalha as pessoas que fazem exercício. Você não vai fazer exercício, uma caminhada não é saudável você fazer no meio de uma fumaça, de uma poluição. Mas, de qualquer maneira, o impacto é mais na via respiratória. Agora, uma dúvida, qual que é a diferença na hora que o senhor está fazendo o cuidado de uma pessoa, como um presidente da República, por exemplo, de quem diversas vidas dependem, para uma pessoa comum? Tem alguma diferença para o médico? Não tem que ter. Não tem que ter e não pode ter. Você tem que tratar o paciente como paciente. É aquela história que às vezes eu brinco. Você está tratando um executivo importante, um presidente da República, um ministro, quer dizer, eu brinco, não pejorativamente, a fantasia, fica para fora. Tá. Quer dizer, a vestimenta fica para fora do consultório. E você tem que, e é a obrigação do médico tratar uma pessoa como ser humano, como você trata qualquer paciente. Você não tem condição de diferenciar. Porque se você começar a diferenciar, você pode incorrer em erros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo figurativo. Bom, você tem que fazer exames tais. Mas o executivo, o presidente não tem agenda? Não, tem que fazer. Não. Você não pode falar, não precisa então fazer, já que não tem agenda, já que não tem tempo. Estou dando um exemplo bem rudimentar. Claro. Então, o tratamento tem que ser o mesmo, é o mesmo e eu trato da mesma maneira. Pensando agora, o senhor comentou que a saúde do presidente Lula está muito bem. Ele no passado teve alguns desafios de saúde, enfrentou um câncer, enfim, e já é um senhor já com quase 80 anos de idade. O senhor acha que ele consegue aguentar mais uma campanha eleitoral?
Senhor é relativo, né? Porque ele é um jovem, né, com a idade que ele tem, né? De novo, hoje a idade é completamente menos importante do que o físico e a saúde da pessoa. Então, eu falo entre aspas, tem velhos com 40 anos de idade, são pessoas mais doentes, que não fazem exercício, que tem vícios, né? Do que uma pessoa que seja de 70, 80 anos de idade, que faz exercício, cuida da saúde. Então, tem uma tese que diz a definição de velhice. O velho é um desistente da vida. O que acontece é a idade vai acumulando. Você pode ser idoso, mas não velho. Tem muita discussão em relação a isso. Em relação ao próprio presidente Lula, ele tem uma saúde saudável. Quer dizer, veja, ele pode enfrentar o que ele quiser. Quer dizer, a hora que quiser e quando quiser. E, doutor Kalil, dentre os vícios mais comuns hoje em dia no mundo, qual que é o mais que preocupa os cardiologistas? Bom, primeiro que a doença chamada cardiovascular, que é o infarto e o acidente vascular cerebral, são as doenças que mais matam no mundo, em todos os países. Né? Isso, o índice do Brasil é péssimo também nesse sentido. Como né? qualquer lugar do mundo. Né? Então, morrem alguns brasileiros aí por minutos que a gente está conversando, desde que começou a entrevista, alguns brasileiros morreram de infarto ou de acidente vascular cerebral. A média talvez aí de cada 90 segundos alguém tem uma morte por essas causas. Então, são milhares, centenas de milhares de pessoas que morrem por ano, né? No Brasil, por exemplo. E qual é a grande arma contra isso? É a prevenção. Então, nós sabemos que os fatores de risco são os mesmos. Quais são? A hipertensão arterial, o colesterol alto, o tabagismo, né? O diabetes, o sedentarismo, você não fazer exercício, dentre outros. Você sabe os fatores de risco. Então, as pessoas que têm, se eu tenho colesterol alto, tem que controlar o colesterol. Hipertensão, com medicamento? Com medicamento, com dieta, quer dizer, com orientação médica, mas tem que seguir. Para você ter uma ideia, um número mais ou menos dos pacientes hipertensos, quer dizer, que têm hipertensão, diagnosticados e que estão orientados ao tratamento, apenas 30% ou 40% seguem o tratamento. Menos da metade. É menos da metade. Então, por quê? Porque acha que não precisa, porque o remédio faz mal. Então, tem muitas justificativas para que não vai acontecer nada. Mas veja, se você pega a prevenção, uma das grandes armas, é uma grande arma contra o alto índice de mortalidade dessas doenças. É claro que hoje a medicina evoluiu, o paciente infarta hoje, chega ao hospital, o atendimento tem alta tecnologia, tem remédios para abrir as artérias, porque o infarto, o que é? Você tem uma artéria que é um cano que leva sangue para o coração. Ele entope com um coágulo. Quanto antes abrir essa artéria, obviamente, a maior a chance de sobrevida e qualidade de vida também. Menores sequelas. Sim. Agora, um problema sério é que das pessoas que infartam em casa, uma grande porcentagem, uma porcentagem importante, morre antes de chegar no hospital. Né? Por isso a prevenção é extremamente importante, e sem falar nos cuidados. Está passando mal em casa, sentindo alguma coisa, nunca ache que não é nada. Né? Porque a tendência das pessoas do infarto, por exemplo, se você conversar, meu parente infartou, eu não sentia nada? Não. Aí você vai conversar, sentia sim. Começava com cansaço, com algum tipo de sintoma e que não dá importância. Até quanto tempo antes do ataque cardíaco é possível que comecem a vir sintomas? É muito relativo, porque se você tem uma obstrução grave numa artéria, que não sabe que tem, mas a artéria não fechou ainda. Então, às vezes, até dias, até semanas, o paciente começa a cansar mais, acha que não é nada, começa com uma dor que pega a garganta, que é clássico, mas acha que é angústia, nesse dia a dia louco que todos nós vivemos. Então, menospreza ou minimiza os sintomas. Então, é importante, você sentiu algo diferente, procure o médico. Claro. Procure o sistema de saúde. Pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja assim, uma condição para infarto, por exemplo. Não sei se é possível fazer esse exercício, Dr. Kalil, mas de todas essas mortes por ataque cardíaco, AVC, etc., que poderiam ter sido prevenidas, é possível chegar a um percentual de quantas? 40%. 40%? 30%, 40%. 40% é bastante coisa. Depende muito, varia, mas uma porcentagem bastante expressiva. Se você cuida dos fatores de risco, você evidentemente evita as situações mais dramáticas. Claro, é verdade. Na semana que passou, o INCOR ele foi anunciado como o melhor hospital de cardiologia da América Latina, um dos melhores, se não o melhor hospital público do mundo. Dr. Kalil, quando é que a saúde pública brasileira vai ser tão boa
quanto algumas dessas ilhas de excelência que a gente tem, como é o caso, obviamente, do INCOR. Como você falou, me honra trabalhar nessa instituição há mais de 30 anos, mas aí você cai no SUS, na discussão do SUS. O SUS, eu sou um defensor do SUS, é um sistema brilhante. Só que o SUS, desde que ele foi criado, ele já nasceu subfinanciado. Né? Então não é um governo, são todos os governos. O subfinanciamento do SUS é um problema. Você vai falar, tem que ter uma estrutura melhor, uma repaginação, entre aspas, tem que ter. Tem que ter uma modernização, sempre tem que ter. Tudo na vida você tem que progredir. Mas a subfinanciamento é um problema sério. Se você não tem dinheiro, né, você realmente não consegue fazer o que tem que fazer. Sim. Né? E, sua pergunta, tem ilhas, claro, o que é ideal do ponto de vista cardiovascular? Não é só o INCOR, tem grandes hospitais públicos, em São Paulo mesmo tem o Hospital Dante Pazanese e outros hospitais com alta tecnologia. Né? O ideal seria, em cada região do país, em cada região, ter um INCOR, entre aspas, um Dante Pazanese. Né? É óbvio que o atendimento à população em massa seria muito mais efetivo. Mas aí cai na falta de recursos. Pois é, tem quem diga que o que falta, além dos recursos, é uma melhora bastante consistente na gestão dos sistemas. O senhor concorda com essa avaliação ou uma coisa não exclui a outra? Não, eu acho que assim, sempre a gestão tem que melhorar. Né? E o problema do Brasil é que o Brasil não tem uma política de saúde propriamente dita. Então, quer dizer, mudam os governos. Então, alguns projetos não são continuados, outros projetos param. Então, isso é muito ruim. Né? Então, não é um governo federal, estamos falando. Claro. Estamos falando estadual, municipal também. Muda o governador, muda o prefeito. Né? Muitos projetos, eles não andam veja, não é nem por má vontade, é porque achar que o projeto não funciona, ou não há uma continuidade, na minha opinião. Então, não há uma política de saúde. Então, isso é ruim. Claro. Né? Então, em 4 anos, um ministro no cargo é pouco tempo. Imagine, como falou, o INCOR nós estamos lá há 35 anos, eu sei lá, estou quase 40 anos no INCOR, por exemplo. Né? E a mesma política, né? Meus antecessores, eu continuei a política deles em todos os níveis, aprimorando, claro, num canto ou no outro, ou deixando escapar uma coisinha ou outra, né? Porque, obviamente, a gente ninguém é perfeito, né? Claro. Mas é a mesma política. Falando do INCOR, mas aí você pode estender para o Sistema Único de Saúde, né? Que é assistência, que é pesquisa, que é ensino, né? Mas falta dinheiro, né? Bato que falta dinheiro. Você agora está uma gestão e tal. Claro que o SUS tem que ser, não digo readequado, talvez, pela situação atual, porque quando o SUS foi criado, em 1989, se eu não me engano, a população era mais jovem e a medicina era de menos tecnologia. Hoje é uma população mais idosa, e com uma medicina de alta tecnologia, mais cara. Sim. Né? Então, você fica sempre nessa... Mas, assim, é óbvio, se você tem uma verba adequada, você concorda? As coisas ficam mais fáceis de você organizar. Certamente. O senhor comentou, né, que não há uma continuidade em algumas políticas e que isso acaba comprometendo no longo prazo, no médio prazo. Uma opinião pessoal minha, quer dizer, porque não tem uma política de saúde, não tem uma política constante. Você muda, não tem jeito, você tem que mudar a cada 4 anos, mas aí é uma coisa mais difícil de resolver. Claro. E a chegada das emendas, essas emendas que vão para a saúde, metade de todas as emendas são para a saúde, né? Isso deixa mais descentralizado, isso bagunça um pouco mais esse panorama, ou o senhor vê alguma coisa positiva nesse sistema de emendas? As emendas para a saúde sempre são bem-vindas, a saúde precisa de dinheiro. Né? Obviamente tem que ser bem aproveitadas e bem canalizadas, mas as emendas são bem... Quer dizer, qualquer dinheiro que vier para a saúde, ele é bem-vindo. Porque a saúde, o SUS, estamos falando, ele precisa de dinheiro. A telemedicina é parte do futuro do que deve vir a se tornar a saúde pública? A telemedicina ajuda, tem seu papel. Nunca vai ocupar o lugar do médico. E a sua pergunta é muito interessante, porque quando começou a telemedicina, sempre tem a resistência de alguns médicos, minha inclusive, pode dizer, né? Não, será que vai substituir o médico um dia e tal? Não. Então, assim, a relação médico-paciente é muito importante. Então, qualquer instrumento que for distanciar o médico da relação médico-paciente, eu, como sou um clínico à beira do leito, a gente fica meio... O que vai? Não, mas não. Telemedicina é para ajudar. Não vai substituir o médico. E ajuda muito. Né? Vou te dar um exemplo. Antes do, sei lá, o estetoscópio, eu não sei te dizer a quantas
centenas de anos ou décadas fazem que ele surgiu. Mas o paciente era auscultado, o médico botava o ouvido aqui no peito e auscultava o coração, o pulmão, o ouvido. Quando surgiu o estetoscópio, houve a mesma desconfiança. Tá. Será que a relação médico-paciente vai mudar? Cadê meu contato com o meu paciente que eu não ponho mais o ouvido no peito dele? O estetoscópio veio para ajudar. Sim. A medicina, a telemedicina, ela veio para ajudar. Ela tem um papel fundamental hoje, não só no ensino, como na pesquisa, como na assistência. Ela tem que ser bem usada como é bem usada. Claro. Então, eu veja, hoje, inclusive, eu não fazia telemedicina, eu faço telemedicina. Né? A nível de consultório, estou dizendo. Claro. Então, é uma coisa que veio para ajudar. Não substitui o médico, não substitui uma consulta presencial, mas ajuda muito. Né? Em massa, a orientação à população, por exemplo. Olha o que aconteceu na época Covid. O INCOR, por exemplo, tem uma medicina digital muito forte, uma telemedicina muito forte. Então, nós auxiliamos UTIs em várias regiões a ajudar a atender os pacientes. Então, a orientação veio do INCOR para algumas UTIs, como ajudar a mexer num aparelho, ou auxiliar os colegas treinados para telemedicina, porque não é fácil, você tem que ter um treinamento especial, mas ajudou muito. E ajuda ainda. Então, a telemedicina ocupou espaço. Eu digo, ela veio para ajudar e para acrescentar. E tem um papel fundamental em saúde pública, inclusive. Que bacana. E outras duas coisas que também estão começando a aparecer com muita frequência na medicina, né? Nessa medicina de mais alta tecnologia, mesmo no atendimento, é a robótica e a inteligência artificial. No Sírio-Libanês, inclusive, vocês têm uma espécie de um robô que faz o primeiro atendimento a alguns pacientes que chegam na emergência, não é? Não. O robô já é estabelecido há muito na medicina. As cirurgias por robô, por exemplo. Né? No cateterismo, por exemplo, a inteligência artificial tem programas de ajuda de colocação de estente. Então também, quer dizer, a inteligência artificial vem para ajudar. Não só na medicina, como todas as outras profissões. Né? A robótica é mais como cirurgia. Tá. Não, o que na verdade, o que a gente talvez experimente nos próximos meses aí, é justamente um concierge, um robô. Ele recebe o paciente, ele talvez faça internação, ele acompanha até o quarto. Mas isso é um projeto ainda, é um projeto bem no início, tá. Né, que nós estamos aí para fazer um teste nas próximas semanas. Né? Que bacana. Então vai começar agora isso. Espero que comece, né? Porque não é fácil a programação desses robôs. Mas tem já robôs andando pelo hospital aí, que levam remédio da farmácia para os setores. É muito interessante. Que legal. Né? E você até assusta, né? Porque... Né? Eu sou bem velho, tá? Eu sou da época antiga, né? Então, outro dia eu estava no corredor do Sírio, faz uns meses aí, veio uma máquina andando assim. Dá licença. Aí, incrível, entregou o remédio na farmácia e aí eu fui seguindo, muito interessante. E o que eu fiquei de inveja desse robô é que ele vai chegando perto do elevador, porque muitas vezes é uma chatice você esperar o elevador que demora. Sim. No que foi chegando, eu fui atrás e o elevador abre. Simultaneamente a chegada dele, por um sensor qualquer. Sério? Aí ele entra no elevador e eu entrei atrás. Aí ele falava, né, o nome Eva lá, tem Eva, tem Alice, tem um monte de nomes, esses robôs lá. Mas de qualquer maneira, não é só no Sírio, tem vários hospitais. Claro. Mas de qualquer maneira, ela falou, olha, eu sou um robô, não assuste, eu estou aqui no elevador para ajudar o ser humano. Ainda fala, é muito interessante, né? Que bacana, que bacana. Isso é um detalhe, mas a cirurgia robótica já é estabelecida, né, os procedimentos de cateterismo, outros procedimentos já, quer dizer, e a inteligência artificial vem para alavancar no método diagnóstico e mesmo também nesses procedimentos invasivos, como a colocação do stent, por exemplo. Claro, e no Sírio e no INCOR, por exemplo, vocês já usam bastante algoritmos no tratamento diário dos pacientes. Não, no cateterismo, nós temos um programa que nós começamos lá, um programa que a inteligência artificial ajuda o cálculo da colocação do stent. Né? Mas são projetos clínicos ainda. Né? Maravilha. Dr. Khalil, o seu nome é bastante influente nesse cenário de saúde, o senhor é bastante ouvido por diversos políticos. Em algum momento da sua vida o senhor chegou a pensar em entrar para a política? Não. Eu recebi alguns convites durante a vida, mas não. Eu acho que, veja, eu sou um médico e gosto minha vida são meus pacientes. Então, dificilmente eu largaria os meus pacientes, o dia a dia, o contato, tanto no serviço público, né, que eu fico meio dia no INCOR, como o serviço privado, esse contato com o paciente, eu faço pesquisa, dou aula,
mas o contato com o paciente é minha vida. Quer dizer, isso... A minha família nem resmunga. Minha esposa e minhas filhas já sabem disso, isso é estabelecido. E a gente não pode dizer nunca, né? Mas eu não tenho pretensão de largar esse meu dia a dia, que eu adoro, que eu trabalho, sei lá, 24 horas, para ocupar um cargo público. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Se o senhor pudesse dar uma recomendação aos governantes sobre gestão de saúde pública, o que o senhor sugeriria? Bom, quem sou eu? Eu não tenho a capacidade obviamente, de instruir ou ensinar nenhum gestor de saúde pública. Né? O conselho, dentro do possível, que as autoridades, os governos vejam com carinho mais verba para a saúde. Né? Mais dinheiro. Mais dinheiro. Se você tem mais dinheiro, é claro que a gestão tem que muitas vezes ser modificada, ser mudada, ser modernizada. Né? Não tem dúvida nenhuma. Né? Que nem o SUS. O SUS tem que ser, não é remodelado, na minha opinião. Né? Mas tem que existir uma transformação no Sistema Único de Saúde, que é um sistema brilhante, né? E que precisa de melhorias. Mas, de novo, cai. Gestão tem problemas? Tem, mas tem problema também na verba. Se você não tem dinheiro, se você não tem recurso, fica muito difícil. Né? Fica muito difícil você modernizar, você atender uma população. Quer dizer, o SUS atende mais de 100 milhões de pacientes. E são pacientes que estão agora numa mudança profunda, né? De jovens para uma população mais envelhecida, uma medicina de mais alta... E prevenção, por exemplo. Voltando. Programas de prevenção existem, mas aí a telemedicina vai ajudar muito. Tem programas que o Ministério da Saúde, o INCOR, participa disso para justamente orientar em prevenção. Né? Prevenção, o especialista, segunda opinião, por exemplo. O paciente passa muitas vezes numa consulta e ele é indicado por um especialista. Quantos meses demora, até anos, para você conseguir um especialista? Né? Então isso tem que mudar. Aí entra a medicina digital, a telemedicina, que talvez ajude muito nessa segunda opinião, no especialista, para orientar a população. Maravilha. Que chegue logo, então, esse momento. Chega ao final a nossa entrevista com o médico Dr. Roberto Calil Filho. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de setembro de 2024. Em nome do Jornal Digital, eu queria agradecer ao Dr. Roberto Calil. Uma honra estar aqui. E agradeço também a todos os web espectadores. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.